Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Entrevista. Bom, e no Bom Dia Entrevista de hoje a gente vai falar sobre a cultura organizacional na era digital. De que forma a tecnologia irá impactar aí no dia a dia das pessoas e das empresas. Como os novos negócios estão entrando no mercado em um período de transição. E os antigos de que maneira se readaptam, além da administração que tem um papel fundamental nessa transformação, não só na tecnologia, como na cultura comportamental. É sobre essas mudanças e o empreendedorismo e inovação que trata o 16º Ciclo de Debates de Administração, o CIDEA de 2018, promovido pelo Conselho Regional de Administração. Erechim recebe este evento nesta segunda-feira e ele acontece lá no Clube do Comércio. E é por isso que eu recebo o palestrante que vai participar deste evento hoje à noite, o administrador Marcelo de Elias, ele que tem MBA Executivo Internacional pela Universidade de Tampa, na Flórida dos Estados Unidos, e que vai abordar o tema o ecossistema global da inovação. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer estar conversando com você hoje. Prazer todo meu, Leandro, principalmente para falar de um assunto tão importante que impacta todos nós, né? Bom, Marcelo, eu queria que já que tu começasse um pouquinho, então, falasse um pouquinho mais desse tema que você vai abordar hoje à noite. Bom, na palestra de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a inovação e sobre o ecossistema da inovação. O que seria o ecossistema de inovação? São todas as partes que interagem em torno da inovação. Vamos entender como inovação todas aquelas novas ideias que são implantadas e que de certa forma impactam não só no mundo dos negócios, mas essencialmente na vida das pessoas, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre a interação entre essas partes, mas principalmente sobre a necessidade de vermos o novo como uma oportunidade. Essa abertura para mudança, essa abertura para enxergar o mundo novo como não um problema a ser administrado, mas como uma oportunidade a ser aproveitada, né, já que surgem novas mídias, novas tecnologias, novas formas de se comunicar, e o papel do administrador nisso, né? Falamos de como administrador, em especial aquele que buscou essa formação, mas não somente ele. Para todos aqueles que são empresários, para todos aqueles que pretendem empreender um novo negócio, ou mesmo aquele que pretende se inserir no mercado de trabalho, tem que entender um pouco sobre como que as coisas estão mudando, os novos trabalhos que vão surgindo, e é daí que vem a principal razão de estarmos aqui, né, em Erechim, para conversar sobre esse assunto nesse evento. Bom, esse vai trazer muito de inovação, vai falar sobre inovação nesse encontro, né? O que novidades, assim, a era digital está trazendo para as empresas? O que a gente pode dizer, assim, ó, atenção empresário, você precisa ficar atento a esse momento? Na verdade, assim, o que mais impactou as mudanças recentes no mundo não foi nem, na verdade, o surgimento da tecnologia enquanto informática. Eu diria que o que mais mudou foi o advento da internet. Com a internet tudo mudou. A forma de se comunicar mudou, né? A forma de aproximar-se do cliente mudou. Então eu diria que o que mais tem chamado a atenção hoje, no que diz respeito à tecnologia, é o quanto que o mundo hoje ele é mais conectado. As pessoas estão conectadas com servidores. No passado dizíamos, né, até de maneira um pouco futurista, de que todo mundo um dia teria um chip implantado no corpo, né, que rastrearia por onde andaríamos. Hoje não temos o chip implantado no corpo, mas ele anda com a gente no celular. Então é possível saber aonde as pessoas estão, o que elas preferem, como elas se relacionam. Então tá aí a grande oportunidade. Eu acho que o empresário, e não apenas o empresário, mas todo aquele que um dia pretende empreender um negócio, ou mesmo perceber oportunidades, eles têm que estar antenados obrigatoriamente nisso, né? No quanto que a gente pode aproveitar mais desse mundo digital, porque o mundo ele é muito digital. Daqui a pouco a gente vai ter uma conexão de internet 5G, que vai fazer com que as coisas sejam cada vez mais rápidas, teremos mais pontos de acesso de internet no mundo, no Brasil, mesmo sendo o Brasil um país com uma infraestrutura ainda um pouco precária se relacionado com outros, se comparado, mas as pessoas todas estarão cada vez mais conectadas. É comum a gente ver as pessoas num ponto de ônibus, numa fila do banco, com o celular na mão, e elas estão consumindo informação. Então o empresário ele precisa usar essas novas mídias, ele precisa entender que do mesmo jeito que ele está preocupado em fazer uma propaganda do seu negócio, ele também precisa se comunicar com as pessoas através de outros caminhos, né? A gente conversava
há pouco tempo aqui na TV, essa questão exatamente que há alguns anos você, para fazer uma ligação, você precisava usar o telefone, hoje e se falava, futuramente você vai enxergar a pessoa do outro lado. E é isso que acontece hoje com aplicativos de celular. E aí eu queria falar sobre exatamente esse período de transição, que também você vai abordar nesse encontro, que ele começou lá na década de 80, 90 e a cada vez agora tem se tornado mais rápido. Isso deve chegar ao fim ou até que ponto vai essa transição? Existe um limite para tudo isso? Poxa, muito legal o que você está falando, até porque muitas pessoas esperam o fim da transição. Eu vejo pessoas quando falam, por exemplo, de crise, o nosso país ainda continua numa crise econômica, uma crise de desemprego, muitas pessoas falam assim, poxa, eu não vejo a hora de tudo passar e voltar ao normal. Meu amigo, não vai voltar ao normal. Na verdade, as coisas, a cada vez que passam, elas serão mais intensas. Então, eu costumo dizer que a gente vive hoje um período de transição, mas transição é essa que nunca vai acabar, porque depois dessa vem outra. E eu tenho um jeito muito simples de explicar isso. Antigamente, Leandro, o mundo ele vinha assim numa crescente muito linear, as coisas aconteciam de uma maneira muito parecida, aí tinha uma revolução, tinha uma mudança na tecnologia, surgiam novas tecnologias e o mundo mudava de patamar. Aí aquilo ficava estável um tempo, até ter uma outra crise, uma outra revolução. Hoje não, as crises, as revoluções, elas acontecem de maneira dinâmica, as invenções, a tecnologia, então não é tão linear. Hoje as coisas acontecem de maneira muito agitadas, né? Muito velozes. Então eu diria que depois dessa transição vem outra, a gente não deixará mais de viver em transição. Então é por isso que um profissional, um empresário, seja quem for, um estudante, ele precisa ter entre tantas habilidades, uma que é importante, que é a flexibilidade. Porque não tem mais como a gente olhar para trás e usar isso como referência. A gente tem que olhar para frente e se projetar em função dessas tendências. Bom, falar um pouquinho mais desse evento que acontece aqui em Erechim, ele já está passando por várias cidades, aí ele vai passar por várias cidades aqui do Noroeste, do Estado do Norte, e eu queria falar um pouquinho sobre a tua visão, o que tu acha desse tema debate, ele está sendo debatido, essa cultura, porque muita gente vive esse momento, mas às vezes a gente acaba não percebendo a mudança que a tecnologia provoca, a velocidade que ela está entrada nas nossas vidas, né, seja no celular, seja em qualquer forma, esse tema ainda está sendo debatido, ele falta muito, como é que está acontecendo essa questão no teu ver? Poxa, muito interessante. Na verdade, Leandro, eu vejo que esse tema tem sido debatido muito menos do que se deveria. E daí, inclusive, a preocupação do CRA, o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, de provocar esse debate em várias cidades, principalmente cidades do interior, cidades que muitas vezes não têm tanto acesso a esse tipo de tema, porque é isso que a gente precisa, né? Eu percebo que as pessoas têm falado pouco ainda em inovação. Uma prova disso é que existe um ranking mundial onde se analisa os países mais inovadores e o Brasil está entre os países menos inovadores, sendo que o brasileiro é tradicionalmente criativo. O brasileiro ele é uma etnia, ele é um grupo cultural em que tem boas ideias, em que pensa diferente, que pensa fora da caixa, mas na hora de empreender aquilo e transformar aquilo num negócio, transformar aquilo em algo que as pessoas vão consumir de alguma forma, ele ainda é bastante antiquado. Ele prefere receber o que vem de fora do que buscar coisas que são criadas internamente. Então eu percebo que independente do ramo, seja uma empresa de tecnologia, seja uma empresa do agronegócio, seja uma pequena empresa, uma agência de comunicação, uma emissora de TV, seja quem for, todos precisam enxergar isso de uma maneira muito nova. E daí a necessidade do debate. Porque a inovação, ela dificilmente será bem construída se for envolvendo apenas uma única parte. É lógico que quando a gente fala de inovação, sempre vem a imagem de um inventor, de um criador, alguém que pensou diferente e teve uma boa ideia, mas isso se fomenta através do quê? De governo, de leis de incentivo, se fomenta através da própria comunidade, aonde que seria um ambiente para testar, experimentar aquela nova cultura. Então, e isso se faz com partes envolvidas. Então, trazer um evento desse tipo para Erechim e para todo o estado do Rio Grande do Sul é muito importante porque fomenta esse pensamento, esse pensar diferente e, de certa forma, aproxima partes que juntas podem construir melhores resultados. Bom, eu já começo agradecendo a sua vinda aqui na TV Bom Dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu lembro que hoje ainda tem ingressos para quem quer participar, é isso? Isso. O evento ele acontece no Clube do Comércio, ele começa às 19h30 e as informações sobre esse evento podem ser alcançadas pelo site do CRA, que é o Conselho Regional de Administração, www.crrs.org.br, mas pode-se fazer a inscrição por lá ou pode até na hora do evento, no Clube do Comércio, havendo vagas, tem muita gente inscrita, mas ainda existem algumas vagas. Havendo vagas, todos serão muito bem-vindos e podem participar, adquirindo lá a entrada no início do evento, né?
Ô Marcelo, volto sempre, muito obrigado. É sempre bom falar sobre tecnologia, que é esse tema muito importante para nós, tá? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Bom, eu vou lembrando que o ciclo aqui do 16º SEAD vai acontecer agora no mês de agosto, também em Frederico Westphalen, amanhã no dia 7, depois de Passo Fundo, dia 8, Osório, dia 14, Gravataí, dia 15, Santa Maria, dia 16. O ciclo de debates da administração do Rio Grande do Sul é um projeto desenvolvido pelo Conselho Regional de Administração do Estado, né, que tem desde 2003 leva ao interior do Estado as conferências conferencistas renomados para tratar de assuntos atuais e de interesse da classe dos administradores. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia acessando o nosso site. Basta ver www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o próximo Bom Dia Entrevista.